Então, eu trouxe alguns exemplos, se vocês olharem aí no slide, tem, né, 2 exemplos de antecipação. Então, eu acho que na prova vai abordar o tema da sustentabilidade, olha lá, né, sustainability. Então, que termos podem estar relacionados a esse tema? Recycling, né, reciclagem, environment, meio ambiente tem tudo a ver com, né, sustentável, ser sustentável. Public transportation pode ser, né, é um dos tópicos dentro, né, de sustentabilidade. Biodegradável, the carbon footprint, né, as pegadas de carbono que os países deixam, etc. Economic growth, né, o crescimento econômico e como ele está relacionado aí à sustentabilidade. Mesmo agriculture, né, a agricultura, como ela está relacionada aí com a sustentabilidade. Enfim, posso pensar em 1 milhão de termos relacionados a esse tema. Então, vai fazendo uma listinha, né, o que pode aparecer. E aí, às vezes, isso te ajuda na hora que você pega o texto. Eu não tinha a mínima ideia, vamos supor, que as pegadas de carbono eram carbon footprint. Se você faz esse trabalho, vamos dizer, antes, a hora que você lê o texto, você passa com mais facilidade. Um outro assunto que pode aparecer, o mercado financeiro, né, crise econômica, etc. Então, o que está relacionado com o financial market? A gente pode pensar em business, né, os negócios, o mundo dos negócios, crisis, né, a crise econômica, banks, os bancos, qual que é a função, a atuação deles, né, no mercado financeiro, profit, aí, né, o lucro, né, que gera, rise and fall, né, as subidas e as quedas, né, por exemplo, do dólar ou do número de vendas, etc., né, rise and fall. Interest rates, as taxas de juros, break-even é uma expressão, por exemplo, você tem um negócio e ele nem dá lucro nem dá prejuízo, ele break-even, né, você não ganhou nem perdeu naquele ano, vamos dizer, né, a sua empresa break-even naquele ano, ficou ali no 0 a 0. Certo? Então, algumas expressões relacionadas a financial market, algumas palavras, na verdade, né? E aí, para, vamos dizer, ser mais eficiente até, eu posso pensar em blocos de como aquilo pode aparecer. Então, pegando um pouquinho mais o exemplo do financial market, né, do mercado financeiro, eu posso pensar em alguns grupos, né, como essas palavras apareciam juntas. Então, a gente tem lá alguns chunks, né, alguns grupos de palavras e collocation. Collocation em inglês são palavras que geralmente aparecem com outras. Então, se você pensar na palavra important, eu quero dizer que aquilo é muito importante. Eu posso usar very, very important. Mas tem uma collocation, né, uma colocação de palavras que é muito comum, que é vitally important, né? Quando é muito importante, aquilo é vital, vamos dizer assim, né? A gente não usa, não é uma colocação em português, a gente não fala que é vitalmente importante. Mas em inglês é muito comum falar vitally important. Então é uma colocação, né? Palavras que geralmente aparecem juntas. Então, voltando a falar dos grupos, né? Que grupos de palavras poderiam aparecer dentro, né, desse assunto aí, o mercado financeiro? Então, a gente viu lá, né, na listinha de palavras profit. Mas como eu posso, né, lucro, como poderia aparecer lucro? A empresa teve lucro? Como é ter lucro em inglês? Make a profit. Olha lá, make é fazer. Às vezes na hora da prova você, né, ia ler make a profit, né, fazer alguma coisa, e você fica tentando adivinhar aquilo, e na verdade não era fazer, né? Ter lucro, obter lucro, né? Fechar o ano com lucro, etc. Então, make a profit é um chunk, né, um conjuntinho de palavras que aparece, né, geralmente junto. Ou prejuízo, né, make a loss, né, fechar em prejuízo, ter prejuízo, make a loss. Outra que geralmente aparece, prices are up by 10%, né, então os preços subiram 10%. Então olha lá, né, prices are up e a preposição by 10%. Então perceba que não são estruturas que a gente faria normalmente, né, ou pensaria em português. Por isso que é bom você já ir pensando nisso antes, na hora que você lê, fica mais fácil de interpretar, né? Então os preços subiram, or prices are down by 10%, né? Os preços abaixaram, caíram 10%. A dramatic sharp rise in inflation. Então, inflação, e teve uma subida brusca, né? Teve um aumento brusco da inflação. Olha lá, dramatic or sharp, né? Os dois são, nesse caso, sinônimos aí, né? Do aumento. Então, rise a gente viu naquela listinha de palavras.
Mas como que rise pode aparecer num conjuntinho de palavras? Pode aparecer dramatic rise, pode aparecer sharp rise, né? Então, as colocações que são possíveis. A gente viu increase, né, em alguns dos outros exemplos. Increase, né, o aumento, a subida. Como pode aparecer increase? Pode aparecer dramatic increase também. Pode aparecer steady increase, né, um aumento regular ou estável. Então, a steady increase in sales, um aumento regular de vendas, né, um aumento regular de vendas. Ou slow, a slow increase, né, um aumento lento ou baixo nas vendas, que é o exemplo de baixo, né? Slow fall in interest rates, né? Então, uma queda, uma descida aí lenta ou pequena nas taxas de juros, né? Então, teve uma queda mínima. Olha aí, slow em português a gente traduz geralmente como lento, mas aqui fica melhor falar uma pequena queda, né? Uma queda mínima aí nas taxas de juros e não uma queda lenta, né? Então, tem isso. Então, às vezes, uma palavra sozinha significa uma coisa, mas dentro de um chunk, dentro, né, de um conjunto de palavras, elas formam, né, um grupinho que, traduzindo palavra por palavra, não faria sentido, né, em português. Mas em grupo a gente lê aquilo como um todo e não palavra por palavra, certo? Então, tentem fazer isso, né, se vocês acham que vai ajudar. Pensa num tema, faz uma listinha de palavras e pensa como essa palavra poderia aparecer. Né? Então, do meio ambiente, a gente viu as pegadas de carbono, mas em que contexto pegadas de carbono pode aparecer? E aí vocês começam a relacionar, tem aqueles, a gente chama de mind map, né? Você escreve uma palavra e começa a relacionar várias outras nela, e aí fica, né, um mapa, né, de como aquela palavra pode aparecer, certo? Isso é uma ótima dica para quem fica muito preocupado aí com vocabulário dentro das provas. Ok, pensando ainda nesses chunks, né, nessas collocations, eu trouxe mais algumas frases que pode aí, não aparecer, mas, né, para ilustrar as colocações ou que tipo de verbo eu uso, etc. Então, vou ler aqui e a gente vai comentando. A primeira é I missed the bus, quer dizer, eu perdi o ônibus. Perder, né, nesse sentido, miss, né, eu perdi a aula, I missed the class, eu perdi o ônibus, não que eu perdi, não sei onde está, né? Passou o horário, eu não cheguei a tempo, certo? Então, aí tem uma diferença entre miss e lost, né? Então, por exemplo, I lost the book. Aí, nesse caso, sim, eu perdi o livro, eu não sei onde está, não consigo encontrar. Então, vamos supor que você não conhecia o verbo miss, só conhecia o lost. E aí, vai falar lá, eu perdi o ônibus, você fica procurando. Cadê o lost? Cadê o lost? Na verdade, não é miss, né? Então, perder nesse sentido de passar o horário, né, tem essa oposição entre o miss e o lost, né? Or she's a heavy smoker, quer dizer, ela fuma muito, né? A heavy é pesado, mas a gente não vai falar que ela é uma fumante pesada, ela fuma muito, né? A intenção é essa, tá vendo que a gente não consegue nem traduzir exatamente para o português, porque é uma collocation, é um grupo de palavras, a gente geralmente não traduz uma por uma, a gente pega a ideia geral, que é ela fuma demais, né? She's a heavy smoker. Ou I was terribly sorry to hear about the accident. Então, a colocação aí é terribly sorry. Isso é muito comum, a pessoa sente, né, tá muito compadecida da outra, né? Ela ficou sabendo do acidente, ela vai lá falar, olha, eu sinto muito, né? Quando esse eu sinto muito, em inglês é I'm sorry. Para acentuar que a pessoa sente muito, uso terribly. Terribly é terrivelmente. Né? Parece até esquisito falar que você sente aquilo terrivelmente. Mas é uma colocação muito comum em inglês, né? I am terribly sorry, para destacar que você sente muito aquele acontecimento, sente muito saber daquela notícia. He is highly unlikely to come now. Highly unlikely. Unlikely é alguma coisa que não é provável, né? Não muito provável. Highly unlikely, high é de alto, quer dizer, é altamente improvável, né? As chances de que ele não apareça agora são muitas, né? Então, altamente improvável que ele apareça agora. Highly unlikely. Isso pode aparecer, por exemplo, no mercado financeiro. It's highly unlikely, né? Tipo, é muito possível ou não é muito possível que aquilo aconteça, né? Ou que as taxas cresçam, que a inflação suba, etc.
E o exemplo que a gente tinha comentado lá no comecinho do vitally important, né? Alguma coisa que é muito importante. It is vitally important to learn common collocations, tá vendo? É muito importante aprender as colocações mais comuns, igual a gente acabou de ver aqui alguns exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou mais curiosidade sobre isso, é só colocar na internet, tipo, collocations, e vai aparecer listas e listas. Vocês podem ir dando uma olhada para ver o que vocês acham que vale a pena dentro de um assunto ou de um tema, certo? Vamos lá. Trouxe agora também algumas colocações, só que dessa vez destacando os verbos. Por exemplo, em inglês tem o make e o do, os dois são fazer. Quando eu uso make, quando eu uso do, né? Então a gente pode já ir também agrupando as palavras que aparecem com cada um. Então, por exemplo, make, a gente, né, costuma falar make a mistake, que é cometer um erro, ou errar simplesmente, né? Olha lá, cometer um erro, né? Em inglês, make a mistake, fazer um erro. A gente não lê fazer um erro, né? Mas é a colocação aí. Or make a meal, por exemplo, fazer o almoço, fazer o jantar, fazer o café da manhã. Make a breakfast, make the lunch, make the dinner, né? Fazer aí uma refeição. Make money não é fazer dinheiro, tipo imprimir, mas sim ganhar dinheiro, né? Eu ganho muito dinheiro no meu trabalho. I make a lot of money. Né? Então, essa é a colocação aí para ganhar dinheiro. Make friends, fazer amigos. Make a decision, não é fazer uma decisão, e sim, né, para a gente tomar uma decisão. Make progress, né, tipo ter progresso, fazer progresso, por exemplo, nas tarefas. Eu fiz muito progresso hoje, fiz tudo que tinha que fazer. Né? Então, perceba que algumas coisas a gente lê mesmo com fazer, né? Fazer amigos, fazer a refeição, etc. Mas algumas são aí, né, tricky, a gente não saberia se não visse antes. Por exemplo, make money, né? A gente falaria ganhar dinheiro, por exemplo, win money. E não é win money, né? Make money. Or com do, o que a gente usa com do? Do homework, fazer a tarefa. Do the housework, fazer o trabalho ali de casa. Do a course, fazer um curso ou um seminário, qualquer, né, coisa, fazer uma aula. Do the shopping, né, fazer as compras. Or do a favor, fazer um favor, etc. Então, tem 1 milhão, né, de colocações com make, do, eu trouxe algumas para vocês verem. E também tem o have e o take. Have é ter e take é levar ou pegar. Só que geralmente eles também, né, dependendo da colocação, tem outros usos, outros significados. Por exemplo, have a rest. Have a rest é descansar, né, você relaxar um pouco. Né, não é ter um descanso, né, simplesmente relaxar. Or have, e aí food or drink, por exemplo, have a coffee, have a sandwich. Né, a gente não fala ter um sanduíche, né, comer. Have a sandwich, have a drink, have a juice, né, tomar um suco. Have a party, quando você dá uma festa, né? Não ter uma festa, mas dar uma festa, have a party. E have a nice time, a great time, a terrible time, quer dizer, né? Você se divertiu muito, I had a nice time. Ou aquele dia foi terrível, I have a terrible time. Né? Então, são expressões comuns. E para terminar, o take. A gente fala take an exam, né? Fazer uma prova, fazer um teste. E aí é take, né? Não é nem pegar nem levar nesse sentido, né? Simplesmente prestar ou fazer aquele teste. Take a picture, tirar fotos. Take a shower, tomar banho. Take a bus, take a train, take a plane or a taxi, né? Pegar algum meio de transporte, né? Vou pegar o trem, pegar isso, pegar aquilo. Certo? Então são usos comuns para esses verbos que esses verbos podem ter vários sentidos dependendo aí da colocação, né? Pra gente, né, sentidos diferentes, porque a gente usa, né, verbos diferentes para expressar essas, né, colocações. Então, fiquem atentos aí, se for o caso, pesquisem, que nem eu falei, né? Sempre tentem pensar num tema e aí pensar em possíveis palavras ou collocations, né, possíveis grupos dentro daquele tema. Então, o último verbo aí pra gente dar uma olhada é o take. A gente pode falar, por exemplo, take an exam, que é fazer uma prova, né? Prestar uma prova, um concurso, take an exam. E não, por exemplo, make, né? Seria, na nossa cabeça, né? Make é fazer, make an exam. Mas, na verdade, é take an exam. Or take a picture, né? Tirar fotos. Take a shower, tomar banho. Take the bus, the train, airplane, the taxi, né? Pegar
algum meio de transporte, pegar um ônibus, pegar um táxi, é sempre o take. Então, como eu falei, tem várias colocações possíveis com esse verbo ou com as outras que a gente viu. A chave é você pensar num tema e começar a montar o que é possível aparecer dentro daquele tema. Acho que fica mais fácil para vocês se organizarem, certo? Qualquer dúvida, mandem pra gente e até a próxima.